Olá, queridos telespectadores. É com alegria que estamos no ar com mais um programa, O Lenho Verde. Lembrando a todos que o programa O Lenho Verde é um espaço espírita na televisão, onde nós poderemos mostrar o que é a doutrina espírita, o espiritismo, e o quão bela ela é, sem misticismo, sem palavras difíceis, como o espiritismo é de uma maneira bem simples e objetiva. Os nossos convidados são todos espíritas e que gostam e que estudam a doutrina espírita. O livro base que nós usaremos é o Evangelho segundo o Espiritismo, com citações, do livro dos Espíritos, dos livros dos médiuns. Mas o nosso foco principal é o Evangelho. Há alguns dias atrás eu fui perguntada, por que este nome Lenho Verde? E nós já explicamos aqui algumas vezes, mas não tem problema explicarmos novamente. Lenho Verde é uma referência a uma passagem de Jesus, aonde ele já está condenado, rumo ao Gólgota, carregando sua cruz, e ele vê no caminho algumas mulheres chorando. E ele olha elas e diz: não chorem por mim, chorem por vós mesmos, pois se fazem isso com o lenho verde, que farão com o lenho seco? Então, lenho verde era ele que estava sofrendo toda a maldade humana, sofrendo tantos reveses, torturas, xingamentos, que ele que era cheio de vida, cheio de paz, cheio de luz, cheio de amor, cheio de Deus, estavam fazendo isso com ele, que fariam com nós, pobres lenhos secos. Então, a referência a Jesus é uma homenagem, de que ele, cheio de vida, cheio de seiva, e nós, lenhos secos. Então, que nós consigamos refletir que este nome é apenas uma homenagem. E também me perguntaram, através do e-mail, josianevalber@gmail.com, por que esse espaço espírita, para que esse espaço espírita? E eu respondi baseando-me no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E há uma frase lá que ela é sensacional, lá para a missão dos espíritas. Ela diz assim: ide e pregai a palavra divina, que as populações atentas recolherão ditosas as suas palavras de conforto, de paz e de fraternidade. Então, nós estamos aqui para levar a consolação, levar paz, levar fraternidade às pessoas. Vendo que este programa, sendo um espaço para o Espiritismo, ele é um espaço para o Evangelho de Jesus. E aí nós pensamos o que seria o capítulo para o dia de hoje, O que nós temos reservado para hoje? O que nós temos reservado hoje é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Lembrando que Mamon era um nome dado para a riqueza, para o dinheiro, mas também por um período foi adorado até como se fosse um deus, o deus da riqueza, o deus da prosperidade, principalmente pelos os filisteus. Isso são dados do Wikipédia, na internet. E aí nós ficamos pensando que Jesus disse que não poderíamos servir a Deus e a Mamon. E o que seria então Deus? Seria o quê? Seria a humildade, o amor, E o que seria Mamon? Mamon seria a matéria. Mamon seria aquele sentimento materialista. E realmente, se nós olharmos por esse prisma, é muito difícil nós seguirmos Deus com humildade, com amor, e seguirmos Mamon, que é a riqueza, a matéria, as paixões terrenas que nós temos. Eu me lembrei de uma história de uma mulher que caminhava com seu filho, lamentando-se da vida. E ela passa diante de uma caverna, e a caverna se abre. Aparece um anjo e diz a ela: entre e pegue tudo o que você puder carregar. A mulher, um pouco desconfiada, ela entra e ela olha, a caverna está cheia de pedras preciosas e barras de ouro. E ela com seu filho no colo, ela começou a pegar e colocou na roupa da criança e colocou na roupa dela, mas ela não estava mais conseguindo carregar.
ela larga o filho e começa a pegar mais do seu avental, na sua roupa, começa a pegar mais. E ela pensa, eu vou levar um pouco lá para fora e vou voltar a pegar mais. E a porta da caverna começou a fechar e ela rapidamente pegou mais coisas que ela podia carregar e saiu feliz, faceira, né, com tanto ouro, tantas joias, tantas pedras preciosas. E de repente ela se vê fora sem o filho. Ela deixou o filho dentro da caverna. E ela bate na porta da caverna e chama, e pede e ora a Deus. Mas nada da caverna abrir. Então ela pega aquela fortuna que ela arrecadou e começa a chamar engenheiros para tentar arrombar a porta da caverna. Enfim, ela tenta tudo, ela gasta tudo para tentar recuperar o filho. E tempos depois, ela lá rezando, implorando, a caverna abre novamente. E o anjo aparece e diz, vá, pegue tudo que puderes carregar. E ela entra, e dessa vez ela pega só o filho. Essa história está no livro A Luz Dissipa as Trevas. O que tem de importante nessa história? É que às vezes os nossos valores materiais, eles acabam superando os nossos valores espirituais. E quando nós vemos um Evangelho de Jesus, ele é todinho direcionado aos nossos valores espirituais. Ele não é direcionado aos nossos valores materiais. Se assim o fosse, Jesus teria ressaltado os valores materiais como algo extremamente importante. Mas não é o que nós vemos no Evangelho. Se nós observarmos todos os capítulos do Evangelho, ou o próprio Novo Testamento, se você observar todos os ensinos de Jesus, estão relacionados às nossas riquezas espirituais. Então esse capítulo de nós não podemos servir a Deus e a Mamon, ele está dizendo o seguinte, que você vai agradar um e vai desagradar o outro. Justamente, não dá para ser humilde, né, e ser materialista. Não dá. São coisas diferentes. Você pode ser humilde e ter as coisas e não ser materialista. O que a gente está falando com relação ao materialismo? A não sermos apegados às coisas da matéria. Não significa que nós não possamos ter, né? Não significa que nós não podemos comprar as nossas coisas. Não significa isso. Significa o apego e o real valor que damos às coisas materiais. Veja que o anjo, para a mulher, ele disse, pega o que puderes carregar. Ela podia ter entrado, pego lá algumas coisas e saído com o filho. E usado esse dinheiro que depois ela acabou usando para tentar tirar o filho lá de dentro, de uma maneira material ela tentava resgatar o filho, e sendo que quando ela orou, realmente a porta acabou se abrindo. Então, essa história nos traz a seguinte reflexão, que nós podemos usar sim a matéria, nós podemos usá-la, mas nós não podemos nos apegar a ela. É isso que Jesus tenta nos passar em todos os seus ensinos, né? Que a verdadeira vida é a vida espiritual e que a vida espiritual está vinculada ao nosso comportamento aqui. Ou seja, quanto menos materialistas nós formos, mais felizes espiritualmente nós seremos. Então eu vou ler um pedacinho de o que diz aqui, né, nesse capítulo 16. Ninguém pode servir os dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então isso está em Lucas capítulo 16, versículo 13. Então veja que Jesus faz uma referência dizendo que não dá para ter os dois de uma maneira assim 100%. Você pode sim se tornar uma pessoa humilde e usar a matéria, mas não que você adora a matéria. Né? Agora, o que normalmente nós fazemos é adoramos a matéria e de vez em quando a gente pede um socorro para Deus. E aí isso não vai gerar a felicidade prometida por Jesus. E aí no item 2 ele diz assim, então o jovem aproximou-se dele e disse, bom mestre, o que é preciso para que eu faça para adquirir a vida eterna? Eu gostaria de ressaltar esse termo adquirir para nós comentarmos lá na frente. Então ele pergunta o que eu faço para adquirir. Jesus responde, por que me chamais bons? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Aí o jovem pergunta, quais? Aí prestemos atenção no quais Jesus repete. Jesus diz assim, não matarás, não cometerás adultério, ou seja, não adulterarás nada, né? Não vai modificar nada, não roubarás, não darás falso testemunho, né? Não é para ser falso com ninguém, honrará teu pai e tua mãe e ama o próximo como a ti mesmo.
Veja que Jesus não diz todos os mandamentos, mas ele diz os principais naquele momento para aquele jovem. E aí o jovem, não satisfeito, ou talvez não entendendo direito, ele diz, tudo isso eu tenho guardado. Então era um jovem que já amava, honrava os pais, né? Não matava, não roubava, não traía. Veja que ele já diz, eu guardo tudo isso. E o que ainda me falta? E aí Jesus responde, vai, vende os teus teres, dá aos pobres, que tereis um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se muito triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então isso está em Mateus 19, né, versículo 26, também está em Lucas e Marcos. Então são 3 evangelistas que citam essa passagem. E aí o que nós tiramos de muito interessante aqui? Primeira palavra, adquirir. O jovem rico, como ele tinha bens, sempre ele adquiria as coisas, né? Ele comprava, tudo ele comprava. E aí ele pergunta o que eu preciso para adquirir a vida eterna, porque ele já entendia que isso era importante e que a pregação de Jesus e também dos judeus era essa pregação. E aí Jesus, ele já fala, se quereis entrar na vida, ele não diz assim, adquirir, né? Ele diz entrar. E ele manda o jovem rico seguir os mandamentos. Mas o que acontece? O jovem rico, talvez ele repare que aquilo ele já faz. E aí ele pergunta, mas isso eu já faço, o que me falta? E aí Jesus lança um desafio, que eu acredito que o jovem rico já tinha condições, né, de assumir esse desafio. Ele diz assim, se queres ser perfeito, perfeito. Ele não está falando nem em vida aqui, ele está falando ser perfeito. Vende teus bens, dá aos pobres, vem e me segue. E aí o jovem vai embora triste, né? Ele não consegue. E aí nós ficamos pensando assim, poxa, Jussiane, então eu vou ter que vender todas as minhas coisas e me dedicar a Jesus? Gente, isso era o desafio do jovem rico. Talvez um dia nós seremos desafiados a isso, né? Cada um sabe de si, das suas potencialidades. Inclusive essa parábola, esse capítulo, ele fala mais para frente um pouco dos nossos talentos. O que nós já estamos preparados para fazer e o que nós não estamos ainda preparados para fazer. Eu gostaria de ressaltar o seguinte, na doutrina espírita, nós aprendemos que existe uma escala espírita. Isso Kardec pergunta lá na questão 96 do Livro dos Espíritos, né? Ele pergunta, são iguais os espíritos? Há entre eles uma hierarquia? E os espíritos respondem que não. E existem várias classificações, mas se destacam 3 ordens, né, e várias classes. Essas 3 ordens são os imperfeitos, né, os bons e os puros. São as ordens dos espíritos. E aí nós pensamos assim, o que seriam os imperfeitos? Os espíritos imperfeitos são os espíritos aí que a matéria predomina sobre eles e o mal. Então eles são extremamente materialistas e são maldosos, né? Vamos dizer assim, tem muito mal ainda no coração. Então essas são a característica principal dos espíritos imperfeitos. Aí tem as classes que não convém agora nós trabalharmos isso, mas que futuramente poderemos trabalhar. Aí os bons, depois tem a classificação dos bons, que seria a segunda ordem, né? Então os bons espíritos, o bem predomina nos seus corações. E a matéria exerce pouca influência. Então eles usam a matéria, mas não são apegados a ela, né? Eles estão ali utilizando a matéria para o que eles precisam, né? E os puros espíritos, que seria a primeira ordem, são os espíritos perfeitos, são os espíritos puros. Esses espíritos puros, a matéria não exerce sobre eles nenhuma influência. Eles amam, e eu frisei uma frase aqui maravilhosa, que eles são resplandecentes em glória. Olha só, resplandecentes em glória. Amam e gozam de suprema felicidade. Então veja que Deus nos cria simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. É um caminho de volta para Deus, podemos dizer assim.
Então, se nós passamos ali pelos imperfeitos, os bons e os puros, e sinto dizer, meus irmãos, mas nós estamos ali na categoria dos espíritos imperfeitos, porque nós ainda somos muito orgulhosos, nós ainda somos muito vaidosos, muito egoístas, né? Somos ciumentos, enfim, nós temos um monte de defeitos, né? E estamos trabalhando para nos melhorar, para passarmos de classe. E o interessante é que a gente passa para ser um bom espírito quando a gente começa a eliminar o mal que há dentro de nós. Esse mal que há dentro de nós são essas paixões terrenas, também são o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso preconceito, todas aquelas coisas ruins que nós sabemos muito bem que temos. Então esse seria o que? A classificação dos imperfeitos. Quando a gente elimina o mal, elimina tudo isso que tem de mal dentro de nós, nós passamos a bons espíritos. E os bons espíritos, né, eles já fazem a caridade, eles fazem o bem o tempo inteiro, ficam felizes quando evitam um tipo de mal, né? Então veja que esses espíritos, para eles passarem de classe, para eles virarem um puro espírito, eles precisam amar incondicionalmente e eliminar qualquer resquício de materialismo que possa existir, né? Então veja que o desafio do jovem rico, por quê? Porque ele, né, Jesus olha para ele e vê que realmente ele já seguia aqueles mandamentos. E aí Jesus lhe lança um desafio. E ele diz, vende teus teres, dá aos pobres e me segue. Então vem amar comigo. É um desafio. Porque o jovem já seguia os 10 mandamentos, ele já era bom, mas ele não conseguiu se desprender da matéria. E vamos dizer assim que deixou a oportunidade passar. Às vezes nós não prestamos atenção no que estamos fazendo e deixamos as oportunidades passar. E como ele era um jovem apegado, podemos ver aqui que ele sai triste, porque ele não consegue largar os seus bens, ele não consegue largar os seus teres. E esses teres, esse materialismo ainda, né, nos prende a esse mundo de provas e expiações. Como eu falei isso no nosso primeiro programa, nós falamos sobre os mundos habitados. E se nós ainda estamos aqui, passando por provas, por expiações, tentando progredir dentro dos ensinos de Jesus, dos ensinos do amor, quando nós vemos um exemplo como esse, pensamos assim, é impossível alguém fazer isso que Jesus mandou. Será mesmo? Será mesmo que nós não temos ninguém na Terra que fez o que Jesus desafiou, o desafio que Jesus deu ao jovem rico? Nós temos sim. Temos muitos anônimos, né, que não conhecemos, mas nós temos um muito conhecido, Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele vivenciou o Evangelho do Cristo inteiro, totalmente desprovido da matéria. Então veja que a história de Francisco de Assis, ele era um jovem, né, rico, bem nascido, o pai dele era um abastado comerciante, e ele, na sua tenra juventude, gastou muito dinheiro com farras. Sim, ele participava de bebedeiras, ele gostava da farra mesmo. E quem de nós não gosta de vez em quando de fazer uma farra com os amigos? E ele ia tranquilamente, tinha dinheiro à vontade, gastava o que podia e o que não podia, porque ele tinha muito dinheiro. E o que acontece? Chega uma hora que, para ter nobreza, ele, né, se alista e vai para as lutas. E quando ele vai para as cruzadas, ele ouve uma voz, e segundo os historiadores, essa voz era o próprio Cristo. Nossa, quem ouve o próprio Cristo, senão aquele que já está na sintonia do Cristo? E quando Francisco de Assis ouve o Cristo, ele pergunta, Francisco, quem é mais importante? Quem quer servir? O servo ou o Senhor? E ele responde, o Senhor. Então por que se alista na fieira do servo? Volta, que instruções lhe serão dadas. Ele obedece imediatamente e volta para Assis. E lá começa toda a sua luta. Ele é considerado louco, ele se desfaz de toda a fortuna do pai, inclusive faz uma oração a Deus e diz, Senhor, eu quero ter só o Pai Celeste.
porque ele quer se desprender até do próprio nome, né? Bernardone, que era o nome da família, uma família rica, família abastada. Então veja que Francisco conseguiu. Veja que ele passou a esmolar para reconstruir a sua igreja, que foi outra ordem do Cristo. E ele vai esmolar e ele sai pedindo pedra para reconstruir a igreja. E ele vai ao Papa pedir autorização para pregar o evangelho puro e simples de Jesus. Porque ele dizia que se Jesus conseguiu, por que eu não conseguirei? E ele vivencia todo o amor que Jesus vivenciou. Então nós vemos que o desafio do jovem rico, apesar de parecer difícil, é possível de ser feito. E fora os números anônimos que já conseguiram fazer isso, se desprende totalmente do ter, né, para ser. Veja que ele não quis ser filho único, imagina, não quis saber da fortuna do pai. E veja que em pouco tempo, por quê? Porque ele gostava bem dos prazeres terrenos, mas ele ouve o chamado e o mais interessante, gente, ele aceita o chamado. Por quê? O jovem rico não aceitou. Ele não quis. Ele ficou triste, porque ele não entendeu. E Francisco de Assis era considerado louco, né? O pazzo. E para nós ele ficou um grande exemplo de humildade, de amor, né? Amava os animais. Podemos dizer que é o padroeiro dos animais. Sou fãzona de Francisco de Assis. Acho que ele foi um grande exemplo, né, de seguidor do Cristo. Você imagina você se despojar, enfrentar tudo e conseguir chegar perto do Papa e conseguir pedir para pregar e o Papa autoriza. Graças a Deus. O Papa autoriza. Não, vai pregar desse jeito mesmo. O que nós estamos tirando desse grande exemplo? Estamos tirando que é possível sim nós nos tornarmos pessoas melhores, mas como nós ainda estamos nos imperfeitos, gente, não vamos começar né? Começar agora a nos despojar, mas nós estamos querendo passar para pelo menos bons, né? Ser perfeito ainda está um pouquinho longe de nós, mas vamos tentar ser bom pelo menos. Vamos começar a evitar o mal, né? Evitar a fofoca, a maledicência, evitar tudo aquilo que nos faz mal, e nós sabemos exatamente o que nos faz mal. E vamos exercitar a bondade, o perdão, né, a indulgência, que são recomendações do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. Então, se estão nos recomendando, e Jesus já nos recomendava, se achamos que Jesus é importante em nossas vidas, por que não começar a praticar aquilo que ele nos ensinou? E ele nos disse também, né? Quem ouve as minhas palavras e as realiza é homem prudente. Também ele disse, sois meus amigos se fazeis o que vos mando. E eu vos mando amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, são inúmeras passagens que Jesus nos incentiva a ser bom. Então, não é uma coisa nova, né? O Espiritismo está rodeando para dizer que é o Consolador prometido. Gente, nós acreditamos que somos. O Espiritismo, para nós, é sim o Consolador prometido. Na doutrina espírita não tem enganos, não tem erros. Nos espíritas, sim. Nós vamos encontrar muitos erros nos espíritas. Porque, como disse, nós estamos, né, dentro da categoria dos imperfeitos. Então, nós ainda somos orgulhosos, nós ainda nos ofendemos facilmente, nós ainda somos pessoas que dão bola para qualquer coisinha, se falam mal da gente, a gente fica magoado, fica sentido, quer revidar. Então veja que na doutrina não há problema, não há defeito, a doutrina é perfeita. Mas nós espíritas ainda somos imperfeitos. E estamos procurando nos melhorar. E quando erramos, tentamos admitir nossos erros, tentamos corrigir, vamos pedir desculpa, porque é o que está nos recomendando o Evangelho. Então, quando nós nos depararmos com determinadas situações, nós temos que pensar o seguinte: será que eu tenho condição de fazer isso? Será que eu tenho condição de seguir esse Evangelho? Sim. Todos nós temos condições de seguir o Evangelho de Jesus. Esse capítulo inteirinho, ele fala sobre
a questão do ter e a questão do ser. Então você encontra nesse capítulo preservar-se e dar as avarezas, Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, provas de riqueza e de miséria, desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos à verdadeira propriedade, o emprego da riqueza, o desprendimento dos bens terrenos e a transmissão da riqueza. Então você veja assim, um capítulo extenso que ele tem muitos itens a tratar, que não é para a gente se apavorar e dizer, o quê? Eu trabalhei tanto para ter minha casa, agora eu vou vender minha casa para seguir Jesus. Não, gente, calma. Ninguém está pregando aqui que não é para trabalhar e ter suas coisas. Muito pelo contrário, estamos aqui tentando estabelecer que nós podemos sim nos melhorar, começar a trabalhar a nossa humildade, né? E sermos mais espiritualizados usando a matéria. Então, vamos trabalhar para ter nossas coisas? Vamos trabalhar para ter nossas coisas. Vamos comprar o nosso carro, vamos comprar uma bicicleta, vamos comprar uma moto, vamos comprar o que a gente precisa para viver bem. E vamos seguindo os mandamentos enquanto isso. E toda a caridade que pudermos fazer, que estiver no nosso caminho, nós temos que fazer. Porque daí sim nós vamos compreender e compreender muito o que significa, né, a gente seguir a Deus e não a mamão. Azzaro Wanted, the new fragrance for men by Azzaro.